Bom, acabamos, sim. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículos 13 ao 17. Uma passagem bastante conhecida, mas vamos falar um pouquinho dela, do que ela representa para nós hoje aqui, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido até aqui e pela leitura da Tua santa palavra. Pedimos que o Senhor continue falando conosco e agora mais ainda através da Tua palavra. Por favor, que nós possamos diminuir e que o Senhor seja engrandecido para todo sempre e fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Essa passagem aqui é fundamental, pois ela destaca, ela fala sobre a identidade de Jesus e o reconhecimento da sua missão messiânica. A confissão de Pedro, irmãos, serve como um modelo de fé para nós, pois demonstra a revelação divina no entendimento da verdade espiritual, ou seja, Deus é que se revela a nós. A gente vai entender isso um pouquinho daqui a pouco, tá? Aqui no versículo 13, Jesus leva os seus discípulos para uma região chamada Cesareia de Filipe, que era uma área muito conhecida naquela época pela sua diversidade religiosa e de cultos pagãos. Cesareia, ela tinha essa característica, era muito famosa por isso. Ela foi, por exemplo, um centro de adoração ao deus Baal. Ela também foi um centro de adoração ao deus grego Pan, e o primeiro imperador romano Augusto, também ele era adorado. Então era uma região muito conhecida por essas práticas religiosas e cultos pagãos. Então é nesse contexto, é nessa região, que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Essa pergunta visa fazer um contraste entre as opiniões populares da sua identidade, da identidade de Jesus, com uma revelação divina que estava prestes a acontecer. Então Jesus pergunta a eles, aos seus discípulos: o que os outros dizem que eu sou? Do versículo 14 ao 15, os discípulos relatam diversas opiniões que circulam entre aqueles que já ouviram Jesus falar alguma coisa ou tenha visto algum feito de Jesus. E aí, ali, alguns acreditam que Jesus era João Batista ressuscitado, outros acreditam que Jesus era Elias, Jeremias ou um dos profetas, aí no relato bíblico, no versículo 14.
Essas respostas, elas refletem uma expectativa messiânica. Por quê? Porque naquela época muitos aguardavam o retorno dos profetas como um sinal dos fins dos tempos. Então, quando eles começaram a ver o que Jesus estava falando e fazendo, alguns acreditavam: esse aí é João Batista ressuscitado. Outros: não, esse é Jeremias, não, é um dos profetas. Porque eles tinham essa crença que no final dos tempos ia aparecer profetas fazendo sinais maravilhosos. Jesus, então, diante da resposta dos discípulos, ele direciona essa pergunta agora para os seus discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? O que vocês falam para eles a meu respeito? Essa pergunta, ela busca uma confissão pessoal de fé, além das especulações populares. Ou seja, embora as pessoas estavam falando diversas coisas acerca de Jesus, Jesus agora estava querendo saber o que os discípulos dele achavam acerca dele. E aí no versículo 16, nós vemos aí Simão Pedro respondendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali Pedro, ele responde no nome dos 12, porque Jesus fez uma pergunta para os 12, né? E Pedro então toma a frente: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece que Jesus é o Messias prometido e divino. Essa expressão, Filho do Deus vivo, destaca uma natureza única e viva de Deus e reflete a relação entre Jesus e Deus Pai. O próprio Jesus falou em outra ocasião, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus disse: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quis revelar. Para os judeus, ser chamado de filho de Deus era um escândalo, era uma blasfêmia, porque significava que essa pessoa que se denominava filho de Deus, ele tinha as mesmas atribuições ou o mesmo atributo de Deus Pai. Então, para eles era um escândalo Jesus falar que ele era o Filho de Deus. Podemos ver esse reconhecimento em várias passagens na Bíblia, mas uma delas que eu quero destacar, também muito conhecida, em Mateus capítulo 14, quando os discípulos veem Jesus andando sobre o mar e Jesus acalmando o vento, eles disseram: subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ou seja, só Deus poderia fazer aquilo que Jesus fez. No versículo 17 que nós lemos, Jesus declara que Pedro é bem-aventurado e afirma que a revelação não veio de carne ou sangue. Versículo 17: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, não foi um fruto, essa revelação não foi um fruto de um conhecimento humano, mas foi revelada pelo Pai Celestial. E aqui deixa bem claro que só o Filho unigênito pode revelar o Pai, como também só o Pai pode capacitar alguém para reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. Então, o comentário de Jesus destaca que o conhecimento verdadeiro de Jesus, como Cristo, só pode ser concedido por Deus. É Deus que faz isso, esse conhecimento, apontando para uma graça soberana e a obra do Espírito Santo nesse entendimento espiritual. Só o Espírito Santo pode revelar Deus para as pessoas, revelar Jesus para as pessoas.
O pecado, irmãos, ele afetou 100% do nosso entendimento, das nossas escolhas, dos nossos sentidos, do ser humano, o ser humano acerca de Deus. O pecado afetou isso. Somente a ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, para que ela entenda e responda positivamente a Deus. Por isso que Jesus falou para Pedro: bem-aventurado, muito feliz é você, Pedro, porque não foi esse entendimento, essa sua resposta não é de entendimento humano, não é da carne ou sangue, mas é do meu Pai que estás no céu. O que eu quero destacar nesse maravilhoso relato aqui são os dois títulos diferentes que há nessa mesma passagem acerca de Jesus. No versículo 13, Jesus fala que é o Filho do Homem. E no versículo 16 e 17, a resposta de Pedro dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Eu queria fazer esse paralelo. Interessante isso aqui. Jesus se apresentando como Filho do Homem e Pedro falando que ele era Filho de Deus. Esses títulos diferentes acerca de Jesus Cristo. Então vamos ver primeiro Jesus como Filho do Homem. Aí no versículo 13, que nós lemos, o próprio Jesus falando, quem os outros dizem quem é o Filho do Homem. Filho do Homem é o título mais utilizado por Jesus ao tratar de si próprio no Novo Testamento. O porquê Jesus se denominou assim é difícil a gente chegar a uma resposta. Essa expressão Filho do Homem aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento. Assim, o significado específico de cada uma delas e a sua finalidade pretendida por Jesus ao usá-las deve ser analisado caso a caso. Mas no livro de Daniel, no capítulo 7, encontramos uma explicação acerca da origem e o significado desse título, Filho do Homem. O profeta Daniel, lá em Daniel capítulo 7, do versículo 13 ao 14, ele fala das suas visões que ele teve à noite. E ele escreve o que viu vindo nas nuvens do céu. Ele disse o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A visão de Daniel vendo Jesus, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens. Em Mateus 26, o próprio Jesus, diante do Sinédrio, falando com o sumo sacerdote, depois de ser questionado se ele era o Messias, Jesus responde para ele: é o Senhor mesmo que está dizendo isso. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Uma referência a Daniel capítulo 7. Estevão, quando estava sendo martirizado, ele entendeu perfeitamente esse significado de Jesus, Filho do Homem. Lá em Atos capítulo 7, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Podemos dizer, irmãos, que esse título, Filho do Homem, se refere ao sofrimento e humilhação de Cristo e também o seu ministério terreno, e revela que Cristo, o Verbo vivo, veio e habitou em nosso meio em forma humana. Foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo,
em Filipenses capítulo 2, ele disse o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Há várias evidências e textos bíblicos que provam a humanidade de Jesus, Jesus de carne e osso. Alguma delas, os apóstolos foram testemunhas oculares da humanidade de Jesus. O próprio nascimento de Jesus fala sobre isso, sobre a sua humanidade. Por exemplo, Lucas, no seu evangelho, no capítulo 1, ele faz o registro do nascimento de Jesus, fala de Maria, sua mãe biológica, que está grávida dele, pela primeira vez, de Jesus. Jesus foi circuncidado e crescia como um ser humano, como é registrado lá em Lucas, no capítulo 2. Jesus sofreu, passou aflições, teve fome, sentiu cansaço, sofreu a morte de um amigo. Quando Lázaro morreu, ele sofreu por isso. Ele angustiou-se às vésperas da sua traição, ele sangrou, ele morreu, ele foi sepultado. Então isso prova que Jesus, ele veio e encarnou entre nós, forma humana. Ao ressuscitar, apareceu aos seus discípulos com o mesmo corpo que foi crucificado, comeu um peixe assado com eles, e em seguida foi elevado aos céus diante dos seus discípulos. Isso está lá em Lucas, no capítulo 24. Mas por que é importante a gente saber disso? Essa é a pergunta. Por quê? Por que é importante a gente saber que Jesus ele veio e habitou entre nós em forma humana? Já naquela época haviam dúvidas sobre isso. Falavam que Jesus era um espírito e que ele não tinha um corpo físico. Isso está lá em segunda epístola de João, no versículo 7, falando sobre isso. Há várias seitas heréticas que combatem essa verdade de que Jesus veio em um corpo físico. Há muita gente que tenta provar que não, que Jesus era um espírito, aquele corpo ali era diferente do nosso. Por exemplo, o docetismo é uma dessas heresias. Os docetistas, eles que surgiam, que é uma seita herética que surgiu no século II, por um homem, um filósofo, pensador chamado Marcião. Ele dizia que o mundo material é mau e que o espírito precisa ser liberto do corpo. Então, por isso, Cristo não teria realmente encarnado. Então, eles negam o corpo físico de Jesus. Mas o problema, gente, é que se Jesus não veio em carne, se Jesus não encarnou entre nós, não houve cruz, não houve ressurreição e nem salvação. Mas a Bíblia é clara em declarar em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então era necessário que Cristo morresse em nosso lugar como um ser humano para nos salvar, nos substituindo na cruz. Por isso que é importante a gente saber disso, nunca se esquecer. E o autor de Hebreus diz que ele, Jesus, nos dias da sua carne, da sua humanidade, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Está lá em Hebreus, no capítulo 5. O que podemos aprender de Jesus como Filho do Homem? Aprendemos que temos um representante no céu, por exemplo,
que Ele entende e conhece as nossas fraquezas, porque Ele passou as fraquezas, tentações e provações como eu e você passamos. Então temos um representante no céu. Em Hebreus também, no capítulo 4, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, nós não precisamos dizer: ninguém conhece meus sofrimentos ou o que eu estou passando. Não, Cristo conhece sim. Cristo conhece as suas fraquezas, Cristo conhece os seus sofrimentos, porque Ele viveu como um verdadeiro humano. Ainda em Hebreus capítulo 2 agora diz: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que Ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Glória a Deus. Então essa expressão filho do homem, ela enfatiza a humanidade de Jesus. Jesus, ele foi 100% homem, carne e sangue. Ele nasceu de uma virgem, ele experimentou as limitações da carne humana, como fome, sede, cansaço. Ele sofreu e morreu na cruz. Então o título Filho do Homem, ele destaca a sua identificação com a humanidade, para ser o nosso substituto perfeito. Ele nos substituiu e obedeceu perfeitamente, 100% à lei de Deus, porque ninguém conseguiu fazer isso, só Jesus, por nós, em nosso lugar. A sua morte e ressurreição garantem a redenção de todos aqueles que creem nele. É por isso que é importante a gente saber disso, que Jesus veio em carne, em sangue, habitou em nós com um propósito, para nos substituir, porque quem deveria estar naquela cruz era eu e você, mas Ele veio e habitou entre nós e fez isso por mim e por você. Glória a Deus. Agora vejamos Jesus como filho de Deus. Vimos Jesus como filho do homem. Agora vamos ver Jesus como filho de Deus, segundo a declaração de Pedro. Jesus perguntou a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Filho de Deus. A declaração de Pedro afirma uma verdade central da fé cristã. Jesus é o Filho do Deus vivo. Essa expressão revela o quê? Revela a divindade de Jesus. Vimos Jesus como homem, perfeito homem. Agora estamos vendo Jesus como Deus, como divino. Então essa expressão, ela revela a sua divindade, indicando que ele compartilha a mesma essência e natureza de Deus Pai. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nós lemos: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa verdade é reforçada também em várias partes das Escrituras. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, nos ensina que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Em Colossenses capítulo 1, afirma que ele é a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas e aquele que por meio de quem todas as coisas subsistem. Jesus é plenamente Deus. Isso significa que ele tem poder e autoridade para salvar pecadores como eu e você, sendo o único mediador entre Deus e os homens. Há muitas referências também
falando sobre isso. Um minuto. Por exemplo, a declaração do maior ex-perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, do versículo 1 a 4, ele fala ali, na sua saudação, ele apresenta Jesus humano e divino na sua saudação. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Esse evangelho, disse Paulo, diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, segundo a figura humana, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor, ou seja, Cristo como divino. Numa mesma saudação, o apóstolo Paulo, ele apresenta Jesus como humano e divino. Os feitos de Jesus provam claramente a sua natureza divina. Ele perdoou pecados, só Deus pode fazer isso. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele deu ordens à natureza, ele ressuscitou mortos, ele ressuscitou dos mortos, coisas que somente Deus poderia fazer. O próprio Jesus diz que quem ele é no diálogo que ele teve com a mulher samaritana, inclusive foi até um dos louvores que nós cantamos aqui. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. O que Jesus disse? Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Em outros momentos, Jesus falou: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Nós chamamos essa união entre Jesus como filho do homem e Jesus como filho de Deus, algo chamado união hipostática. O que é isso? É uma doutrina central à cristologia cristã. Ela se refere à união entre as duas naturezas, divina e humana, em uma só pessoa. Jesus não foi 50% humano e 50% Deus. Ele foi 100% humano e 100% Deus. Essa doutrina ela foi definida em 451 depois de Cristo, num concílio chamado Concílio de Calcedônia, em respostas a heresias que tentavam negar ou distorcer a natureza de Cristo. Então, nesse concílio, olha como isso é sério. Nesse concílio, lá em 451, eles chegaram à conclusão e estabeleceu que Jesus é plenamente Deus, possui natureza divina, completa e eterna. Ele é plenamente homem, possui natureza humana, completa, incluindo corpo e alma. Essas duas naturezas coexistem sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Essa definição buscava um equilíbrio entre extremos teológicos da época que tentavam aí distorcer isso. Entender, isso é um mistério, a gente chama de mistério da fé. Como pode duas naturezas coexistirem numa mesma pessoa? Esse é o nosso Deus, irmãos. Jesus humano e Jesus divino. Nossa mente e a nossa razão, que é limitada e é corrompida, a gente não consegue entender isso na sua totalidade. E é por isso que há muitas seitas e heresias, por exemplo, que tentam explicar isso e negam essa natureza divina e humana do Senhor Jesus. Qual o significado disso? O que isso significa para a nossa vida cristã, nossa fé cristã? Primeiro, a redenção da humanidade. Somente um ser que é plenamente Deus e plenamente homem
poderia servir de mediador entre Deus e a humanidade. Como homem, Cristo poderia representar a humanidade. Como Deus, ele poderia oferecer um sacrifício perfeito e eterno. Então, isso está em jogo a redenção do povo de Deus. Segundo, a revelação de Deus, porque em Jesus, Deus se fez conhecido de maneira plena e acessível. Ele viveu entre os homens, entre nós, e revelou o caráter de Deus de forma tangível, de forma clara. 3, revela também a solidariedade com a humanidade. Por ter assumido uma natureza humana, Jesus experimentou as mesmas fraquezas e tentações que os seres humanos enfrentam, embora sem pecado. Então isso reflete uma solidariedade com a humanidade. Então aprendemos com isso que as naturezas divina e humana de Cristo estão unidas em uma só pessoa, que isso é essencial para a nossa salvação. O Deus que nós servimos, que adoramos e que está aqui conosco hoje, Ele é humano e divino, e só Ele para nos salvar. Como Deus, Ele tem poder para nos salvar. Como homem, Ele pôde representar-nos perfeitamente nessa vida. A obra de Cristo na cruz só é eficaz porque Ele é o Filho de Deus e o Filho do homem. Ele reconcilia pecadores com Deus, satisfazendo plenamente a justiça divina e garantindo a nossa paz com Deus. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Imagine você sendo inimigo de Deus. Há uma expressão que nós usamos muito em nosso meio, dizendo Deus é bom. Paul Washer, um pastor americano, ele falando sobre essa expressão, Deus é bom, mas isso deveria também nos causar um temor, porque nós somos maus. Deus é bom, mas nós somos maus. Isso deveria nos causar temor e tremor. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes nós éramos inimigos, antes nós estávamos separados dele por causa dos nossos pecados, mas por causa dos méritos de Cristo, hoje nós temos paz com Deus. E o que podemos tirar de lições práticas disso tudo que nós estamos vendo aqui? Reconheça essa centralidade de Jesus. Assim como Pedro declarou a identidade de Jesus, cada um de nós também é chamado para confessar que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não apenas é uma crença intelectual, mas é uma verdade que transforma a vida, a nossa vida. Então, reconheça essa centralidade de Cristo. 2, confie na suficiência de Jesus. Jesus, como Deus e homem, é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos de obras adicionais ou de mediadores, mas nele temos tudo o que necessitamos para a vida e piedade. Cristo, é nele que temos tudo, não precisamos de mais ninguém. 3, imite a humanidade de Jesus. Ele viveu de forma perfeita, em humildade, obediência e amor. Devemos também seguir esse mesmo exemplo, amando a Deus de todo o nosso coração e amando ao próximo como a nós mesmos. Uma quarta aplicação é que adore a Jesus como Senhor e Rei. O Filho do Homem virá nas nuvens para reinar. Submeta a Ele, submeta hoje a sua autoridade, vivendo em santidade
e guardando a sua volta, como a visão que Daniel teve, como a visão que Estevão teve também, Estevão teve. E quinta e última aplicação que eu tiro de tudo isso aqui, que nós estamos vendo, é que proclame a identidade de Jesus ao mundo. Assim como Pedro declarou quem Jesus era, somos também chamados a anunciar essa verdade ao mundo perdido, a essas pessoas que não sabem disso. Que todos saibam que Jesus é o Filho de Deus e Salvador dos homens. Se você busca alguém para salvar você e perdoar seus pecados, é Cristo que nós apresentamos. Jesus como Filho do homem, porque Ele conhece as nossas dificuldades e limitações, e Jesus como Filho de Deus é poderoso para nos salvar. Então Jesus é o principal personagem do Evangelho e da história, meus irmãos. Como Filho de Deus, Ele é digno de adoração. Como Filho do homem, Ele é Salvador, que nos compreende e intercede por nós. Então, que a nossa vida possa ser vivida para glorificá-lo em tudo que fazemos, confessando a Ele como Pedro fez: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As duas naturezas estão unidas, inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis. Não há mistura nos atributos humanos e divinos, e nem divisão. Jesus é Deus para salvar o homem e foi homem para substituí-lo na cruz. Nós precisávamos de alguém para cumprir a lei por nós. Nós precisávamos de alguém para nos substituir naquela cruz. E foi por isso que quando João Batista olhou para Cristo, ele falou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, que possamos ter o mesmo louvor e adoração que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 33 ao 36. Ele disse: ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja retribuído, restituído, melhor dizendo? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Que Deus nos ajude a nunca esquecer que temos um representante no céu que conhece as nossas fraquezas e limitações e que é o mediador entre nós e Deus, e que nunca também venhamos a esquecer que Jesus é o Filho de Deus e só Deus para perdoar nossos pecados, nos salvar e nos levar para o céu. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, para orarmos. Isso é maravilhoso porque nos dá segurança. Você não está sozinho nesse mundo. Não está. Cristo está vivo, irá voltar nas nuvens para nos buscar. E essa é a nossa esperança. Fique firme mais um pouco. Segura as pontas aí. Jesus está vindo buscar a sua igreja. E os sofrimentos vão acabar, gente. Vai ser maravilhoso. Teremos um corpo incorruptível. Estaremos com Ele eternamente. Que bênção, que bênção. Acho que eles têm algum louvor ainda. Tem algum louvor para a gente? Para o Senhor? Hã? Sim, sim. Vamos louvar o Senhor
Amém, irmãos. Muito obrigado pela tua presença aqui. Deus te abençoe. Amém. Nem combinamos, né? Nem combinamos. Sim, é bom.
Obrigado porque Tu és Filho do homem para nos substituir na cruz e Filho de Deus para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque nós não temos mérito nenhum nisso. Foi o Senhor que veio até nós. Nós estávamos longe, nós éramos Teus inimigos, nós estávamos separados por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor graciosamente, bondosamente, misericordiosamente veio até nós e com um chamado irresistível, pelo poder do Teu Evangelho, pela ação do Teu Espírito Santo, nos chamou. E nós ouvimos esse chamado amoroso e respondemos: sim, Senhor, eu quero, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pelos louvores. Obrigado pelos meus irmãos estarem aqui conosco. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz. Dê-nos uma boa noite de descanso e de sono. E que o Teu nome venha a ser glorificado para todo sempre. Muito obrigado.